Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, que bom poder estar aí com você, que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar, desejar a você muita alegria, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando juntos. E sabe quem que ganha com tudo isso? Eu sempre faço questão de dizer na abertura do programa, sou eu, você. Por quê? Porque a gente conhece como funciona o nosso corpo, o nosso organismo. E a gente vai recebendo, através de médicos e especialistas, grandes orientações para cuidar da nossa saúde, daquelas doenças que tentam atrapalhar o nosso bem-estar. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Walter Minicucci, ou se quiser italiano, Minicucci, ele que é médico endocrinologista e também médico da disciplina de endocrinologia da Unicamp. Aceitou o nosso convite, já está aqui para entrar na sua casa e falar tudo sobre diabetes. O que é, qual o tratamento, qual é a prevenção, quais são os cuidados, enfim, sobre o diabetes. Tudo isso e muito mais. Mas o programa fica muito mais bonito, gente, quando você liga, quando você interage, quando você participa. 19 3871 9620 é o telefone, 19 3871 9620. Se você preferir, claro, temos o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. vidaesaude@rs21.com.br. A nossa eficiente equipe, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início o bate-papo com o Dr. Walter sobre diabetes. Vamos à matéria. Alô, você! Mais de 11 milhões de brasileiros têm diabetes e 1/3 deles não sabem que estão com a doença. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 4ª colocação. E você, já fez algum exame para saber se tem diabetes? Veja mais informações. Segundo estudo realizado pela Federação Internacional de Diabetes, a doença continuará avançando daqui 20 anos e serão mais de 19 milhões de casos no Brasil. Para o especialista, o estilo de vida da população é um dos principais fatores do crescimento da doença. A população está ficando mais obesa, os pacientes estão ganhando peso, então isso é, acho que, o grande fator, principalmente para o diabetes do tipo 2. Então, nós estamos ganhando peso, comendo mais, fazendo menos exercício, os hábitos de vida estão ficando ruins. Não é possível controlar diabetes somente com a alimentação adequada. Para casos pontuais, mas normalmente ao diagnóstico, o que se recomenda é que, além da mudança no estilo de vida, na alimentação, atividade física, a medicação tem que ser introduzida. Claro que posteriormente, se o paciente tiver uma perda de peso adequada, é possível em alguns casos, desde que recém-diagnosticados, que haja uma reversão do quadro. A questão emocional, ela pode desencadear a diabetes? Desencadear não, tá? Muita gente acha que o estresse, fatores emocionais podem desencadear o diabetes. A gente sabe que basicamente esses fatores são muito importantes no controle da doença. Então, pacientes que estão passando por um período de estresse muito grande, emocional ou às vezes estresse físico, o organismo tende a reagir disso de uma forma inadequada e o controle da doença nesse período fica muito mais difícil. Lembrando que nós estamos falando de pacientes do diabetes do tipo 2. Os diabéticos do tipo 1, que são as crianças e adultos jovens, esses a mudança do estilo de vida continua sendo importante, mas o tratamento é insulina e, pelo menos por enquanto, não existe outro tratamento. A alimentação é um dos principais desafios para quem é diabético. Fast food e guloseimas é o que encontramos na maioria das praças de alimentação. Ainda são poucas opções de comidas adequadas em locais como este. Fomos acompanhar um pouco da rotina do Tiago. Diabético há 16 anos, ele nos conta as dificuldades encontradas na hora da alimentação. Como que você faz isso? Você pensa antes de colocar cada alimento? Sim. Vamos lá. Possível ter prazer? Sim, eu não tenho nada para reclamar do que eu como. Eu acho que eu como muito bem. Tá bom. Porém, a gente tem os sofrimentos para acertar as coisas. Vamos andando e os desafios também vão crescendo. Apesar da variedade, ajustar os alimentos ao cardápio não é uma tarefa fácil. Gente, a batata tem bastante carboidrato. Tá. Então, o que eu vou fazer? Todas as coisas que eu pegar, eu tenho que começar a fazer uma contagem. Tá.
Por exemplo, se eu tiver que comer, sei lá, 50 carboidratos, eu tenho que ficar preenchendo. É como se fosse um carrinho de compras. Eu tenho que ficar preenchendo esse carrinho com o que eu posso consumir. Esse é um grande vilão. Cada colherzinha... Ó, aqui já começa outra dificuldade. Cada estabelecimento tem uma colher diferente. Eu não sei o tamanho da colher. E as nossas medidas estão todas indicadas por quantidade de colher de sopa, de colher de não sei o que. Eu não sei nem qual colher é essa. Então é uma dificuldade que a gente enfrenta. Entendi. Então é por estimativa que eu vou calcular o que tem aqui mais ou menos em colheres de sopa, que é o que eu sei. Depois de feito o prato, vem a parte mais complicada: deduzir a quantidade dos alimentos para a dosagem correta de insulina. Eu vou fazer agora uma contagem em cima do que eu acho que tem aqui. Poderia estar... Vamos fazer uma separaçãozinha aqui. Creio eu que tem 6 colheres de sopa de arroz, 1,5 de feijão e um pouquinho de batata. É isso, e a fritura. É isso que eu preciso contar. Diabético do tipo 1, Thiago usa da bomba de insulina para o tratamento da doença. Eu informo para a minha bomba. A bomba, ela fica, é como se fosse uma sonda, ela fica conectada no seu corpo. Isso. Ela é introduzida por um catéter, só que a agulha não fica no meu corpo, fica tipo um plastiquinho. A quantidade de unidades que isso é respectivo da minha alimentação em unidades de insulina para ele me injetar. Daí só dá um confirma. Isso, sim. Eu clico em administrar, ele já vai, já tá até mexendo aqui a bombinha, ele está injetando em mim essa quantidade de insulina no meu corpo. Eu vou deixar você almoçar, bom apetite, e aí a gente volta para a sobremesa, que também é uma parte bem difícil. Thiago, vamos ver agora a sobremesa. É um momento difícil para o diabético, né? E aí, você sempre come, tem o costume, como que funciona isso? Eu atualmente evito comer doces, tanto com açúcar como sem açúcar. Eu não pratico muito sobremesa, eu não uso muito, não tenho esse hábito. Porém, eu gosto, né? Isso assim é mais complicado porque não tem uma tabela nutricional com o produto, né? Então eu tenho que correr atrás da informação. Se eu tivesse, por exemplo, um tabletinho de chocolate, lá atrás já fala quantos gramas tem. Facilitaria. Mas aí nesse caso eu pegaria um docinho e faria uma estimativa. Pequenininho. Isso. Tenho certeza que já deu água na boca para você, mas calma, vamos entender hoje. Gente, obrigado pelo carinho, é bom demais, muito boa reportagem, né? A gente viu aí a história desse jovem Thiago. E hoje vamos falar sobre diabetes, gente. Diabetes com o Dr. Walter Minicucci, ele que é médico endocrinologista e professor da disciplina de endocrinologia da Unicamp. E também, gente, olha só, olha quem está aqui, gente, olha aqui. Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Olha só a importância. Presidente, gente, não é um membro também, né? É o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Diabetes. Dr. Walter, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui, que honra para nós no Vida e Saúde receber o senhor aqui, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Frei. Eu quero dizer que para mim é sempre muito bom. Eu já estive algumas vezes aqui na TV Século XXI. É sempre uma ocasião que me deixa muito contente, até por poder conversar, não só com o senhor e outras pessoas que me receberam, como com o telespectador e poder passar alguma coisa. Eu tenho certeza, doutor Walter, que muita gente está aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma das suas explicações e está ligando para o seu vizinho, para a sua vizinha, faça isso, viu? Justamente porque o tema de hoje é... A gente viu na estatística, doutor, assim, 2014, mais de 11 milhões de pessoas. É esse o quadro, doutor? Na verdade, talvez seja até um pouco mais no Brasil. Deve ser algo perto, porque 11 milhões e 200, que é o que o Ministério da Saúde diz, ele está contando só a população adulta. Se a gente conta, e até 70 anos, se você contar essas outras dois extremos, nós chegamos perto de 14 milhões. 14 milhões. Mas nós não vamos parar aí. Nós estamos, infelizmente, crescendo cada vez mais com essa coisa que foi considerada, Frei, uma
uma pandemia. Pandemia quer dizer uma epidemia no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente está apanhando do diabetes. Nós estamos no mundo perto de 350 milhões de pessoas no mundo e caminhamos para 2030, se nada for feito no sentido de brecar isso, para 500 milhões de pessoas com diabetes no mundo inteiro. E é por isso que estamos hoje no Vida e Saúde com o presidente, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje para nos explicar, esclarecer, informar, nos alertar sobre essa realidade. Doutor, a gente nós precisamos de alimentos, nós precisamos de energia, nós precisamos assim para viver, né? Mas só que alguns organismos, metabolismos reagem de diferentes maneiras. Uns talvez exageram na comida e aquele alimento é transformado em açúcar, enfim, vai lá para as células e aí acontece que o organismo não consegue absorver, não consegue equilibrar, não consegue medir as taxas de açúcar e aí vem esse famoso diabetes. O que é então o diabetes, doutor? Então, o diabetes, na verdade, não é só uma doença, mas a gente acaba olhando como se fosse uma. Porque nós temos diabetes do tipo 2, que é o que está explodindo. E que é uma doença da modernidade, onde a pessoa ganha peso, nós ganhamos peso, todos nós estamos ganhando peso, não é? Aí o seu vizinho, o seu amigo, na sua família, todo mundo tem na sua família hoje, no mínimo uma pessoa que está ficando diabética, ou que já é. Por quê? Por causa do ganho de peso, que é decorrente da comida errada, da comida que a gente chama de fast food, rica em gordura, rica em açúcar, e da vida sedentária, do estresse da vida moderna. Então esse é o tipo 2. Mas nesse caso aqui, as pessoas, pelo menos por muito tempo, já tendo começado o diabetes, ainda produzem insulina, ainda produzem muita insulina. Mas ela não está conseguindo entrar dentro da célula, ela não está conseguindo fazer o trabalho dela. Por conta disso, do excesso de peso, da vida sedentária, do estresse da vida moderna e da comida inadequada. Então está produzindo insulina. E este grupo é responsável por quase 9 de cada 10 pessoas com diabetes no mundo. Tipo e o outro grupo, que é o tipo 2, que é o antigamente chamado do idoso, não insulino dependente, embora possa usar insulina. E o tipo 1, que o senhor sabe, que é aquele que tem uma falência de produção de insulina. Que a culpa não é do ganho de peso, a culpa talvez até seja parcialmente do meio ambiente, mas não é da falta de exercício, não é do estresse. Ele tem um ataque do organismo para o seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, né? O pâncreas, né? E daí ele rapidamente acaba não sendo capaz de produzir insulina. Então a gente consegue, pelo menos nessa primeira sua fala, a gente consegue entender duas coisas, pelo menos. O pâncreas, que produz insulinas, produz, mas está tão complicado o nosso dia a dia, a nossa vida, o estilo de vida, que não consegue entrar na célula para regular. E quando o pâncreas não consegue produzir mais, né? Então, o tipo 1. Isso, gente, que é o tipo 1. Tipo e 1, o do que o senhor falou primeiro, é o tipo 2. Gente, isso foi só o começo. A gente viu a matéria aí. Nós vamos chamar o intervalo, mas vai ser rapidinho. E aí temos muito mais informações para você. Vai ligando, ligue para o seu vizinho, vai elaborando a sua pergunta. O computador está aqui do meu lado, o call center está aí para você ligar também. Fique à vontade, o programa é seu. Hoje o assunto sobre o diabetes. A gente volta já só para você aqui com o Vida e Saúde.